E antes de voltarmos com o nosso convidado, eu gostaria de agradecer o apoio das lojas Segmagem. A Segmagem é pioneira em sistemas de segurança e trabalha com produtos de última geração em circuito fechado de TV e interfonia. Acesse o site da Segmagem para conhecer toda a linha de produtos www.segmagem.com.br. E voltamos com esse tema bem interessante com o Sérgio Campos. Tudo bem, Sérgio? Tudo. Bem, é um prazer falar sobre essas questões de Peruíbe, porque eu estive lá. Então, eu quero que você fale um pouquinho mais sobre esse portal de pedra, porque tem até uma diferença de temperatura. Fala um pouquinho sobre este portal. Sim, Kátia. No portal, as pessoas, quando passam ali no portal e ficam em frente, conseguem perceber, pelo menos quem é mais sensitivo, consegue perceber até uma mudança de temperatura dentro do portal, porque o portal é como se fosse uma porta mesmo, que é uma serpente que circula e forma uma porta. E a temperatura que você sente dentro da porta é uma. Quando você se desloca fora, é outra temperatura. Pessoas mais sensitivas também conseguem sentir diferença de energia, tá? A energia também é outra no centro. Agora, mesmo que você não seja sensitivo nem nada, se você bater no centro, na pedra, bater dentro, você sente também, sabe aquela sensação de ser oco? Quando Sim. você bate em alguma coisa? No centro você sente que é oco. E se você bate fora, você vê que é maciço. Então, parece mesmo que tem uma passagem atrás. E é verdadeiro, qualquer pessoa pode ali na Serra da Jureia, né, de Itatins, na verdade, Sim. passar por lá e ver isto. Mas o que o povo local, os indígenas, quais são os relatos que estão lá sobre este portal? O que você pode falar? Então, os indígenas dizem o seguinte, esse portal, essa porta, ela era aberta. E os indígenas, isso há muito tempo, e eles viam que saía muita fumaça desse local, como uma caverna. E realmente, a montanha da Morada dos Deuses, ela solta mesmo o que eles chamam de um gás ozonizado, e que é um gás que é benéfico. Dizem pessoas lá que até se curaram com esse gás. Então, isso saía da montanha. Agora, os índios dizem que depois, uma certa manhã, esse portal apareceu selado, fechado, e desde então nunca mais se abriu. Que interessante. E bem em frente fica essa ilha, né? A Ilha da Queimada Grande. Ilha da Queimada Grande. Ela está a 35 quilômetros ali de Peruíbe. Sim. E o que contam lá? Porque também existem algumas lendas, existem alguns fatos que foram relatados pelos indígenas e o povo local. Sim. Esse ser que tanto os moradores ali quanto os índios falam também de um ser que sai do portal e fica ali na beira da estrada olhando a Ilha da Queimada Grande, esse ser que tem o símbolo da serpente, ele fica olhando para essa ilha. E essa ilha, ela tem um fato muito curioso, Kátia. Existe uma cobra lá, uma serpente, que se chama jararaca ilhoa. Essa espécie não tem em nenhum outro lugar do mundo, apenas nessa ilha. E você acredita que tem a conexão com esses seres? É bem possível, porque você vê é uma espécie rara que só tem lá. E esse ser costumava ficar ali na beira da estrada e olhando para essa ilha. Bem, lá naquela região existem várias aldeias indígenas, desde Praia Grande, Mongaguá e Peruíbe. Toda a região é muito rica em incidências, todo mundo vê. Todo mundo que está lá, independente de acreditar ou não, viram alguma coisa. Então, você não fala só de Peruíbe, né? É que a região lá tem mais incidência. Sim. Lá, Kátia, na região, existiam 7 tribos diferentes de índios. Isso desde o descobrimento do Brasil, ou melhor, até antes, né? E um fato curioso, Peruíbe já foi divisa do território nacional. Antes o território do Brasil ia só até Peruíbe. Passando em Peruíbe era território espanhol. Depois, com as guerras, que aí nós conquistamos até onde é o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, ali era a divisa. Então, existiam essas 7 tribos ali. Então, essas tribos contam várias histórias lá. Tem o pássaro encantado, eles falam de seres também, homens, que passam voando por cima do rio. Tem a lenda também da moça de Parnapuã, que é um local que tem lá, que eles veem também uma moça muito bonita. Eles veem, às vezes, até pessoas portugueses com aquelas roupas antigas, armaduras. Tem pessoas que já viram até batalhas. Entendo. E dentro destas questões, dessas visões, a tipologia lembra um extraterrestre?
Então, Peruíbe tem várias incidências, desde, digamos assim, o que a gente pode dizer de fantasmas, espíritos e também extraterrestres. Certo. Eu vou te fazer uma pergunta, na verdade, pessoal. Existia uma lenda, ou na verdade aconteceu, que existe ali o Peaberu, né? Um Peaberu que segue ali da região da Antártica e sobe até Peruíbe e aquela serra. Que tinha um senhor, como você disse, desse ser que foi visto em Peruíbe, também de cabelos brancos, chama-se Mestre Sumã. Você já ouviu falar isso? Porque quem fala são os indígenas ali da região. Sim, alguns falam Sumã, outros Sumé, tanto que acham que é o próprio Sumé. Alguns falam que é alguém da Suméria. Então, tem vários nomes. Mas existe lá o que eles chamam de caminho de Peabiru. Peabiru significa, na língua dos Incas, significa o caminho que vai e volta. Então, tem até um pesquisador que lançou até um livro sobre isso. Existe um caminho que vinha desde das civilizações pré-colombianas e vinha até o litoral, até São Vicente e depois até Peruíbe. Então, quer dizer, até os povos pré-colombianos visitavam aqui o local. Segundo as lendas dos índios daqui, esses índios, os incas, tudo vinham, os reis que vinham, como se fosse uma casa de verão em Peruíbe, vinham passar, às vezes, o verão aqui no litoral. Então, você vê que é um local que concentra muitas tribos, muitas culturas, muitas incidências. E este ser que você diz que é conhecido, ele foi visto em vários locais e como um deus. Então, você acredita que pode ser um extraterrestre? Sim. Primeiro, todos os indígenas falam que ele não tinha traços indígenas. Ele parecia mais o homem branco. Sim. E ele apareceu para vários povos lá, tanto incas, maias, como índios daqui da região. O próprio Jurapari, da cidade da Havana, ele não tinha aparência de índio, ele tinha aparência mais de um ser, do homem branco. Sim, por isso que eu te fiz essa pergunta quando você mencionou esta cidade. E ela é dessa dimensão? Sim, a da Havana é uma cidade física mesmo, era dessa dimensão. Os índios contam até como era a cidade. Só que o que ocorre? A montanha Morada dos Deuses, na realidade, lá em Peruíbe, é um vulcão extinto. Poucas pessoas sabem disso. E os índios dizem que esse vulcão, ele entrou em erupção. E aí toda a terra, ela tremeu e destruiu toda a cidade. Foi nessa ocasião que os seres de Davana foram embora. Os índios dizem que eles levaram sementes, plantas, algumas coisas de lá e voltaram para as estrelas. Sérgio, recentemente, na verdade, neste final de semana, colocaram uma matéria sobre um vulcão ali em Santos. Você acredita que esse vulcão ele pode voltar à atividade? Então, nessa transformação que a Terra está passando atualmente, o planeta, várias coisas vão acontecer. E uma delas é o quê? Alguns vulcões vão entrar em erupção. Puxa vida, porque ninguém sabia desta notícia, então foi uma surpresa, nem tanto para você que já tem essa pesquisa, mas para todos nós que frequentamos e nem sabíamos. O que você acredita que esses indígenas ainda guardam, né, ali com eles sobre essas lendas ou esses fatos que, na verdade, eles introduzem como um folclore e nós sabemos que não é fato? Você tem, assim, abertura para saber mais? Então, por exemplo, na região tem um local ali que eles falam o dedo de Deus, que é uma pedra que parece assim um dedo, eles falam o dedo de Deus. Vários indígenas falam e outras pessoas que foram no local, quando você chega ali, você perde noção do que é céu, o que é terra, você fica desnorteado. Por quê? Existem locais lá com magnetismo, existem muitas coisas lá. E as pessoas veem os indígenas contando essas coisas e falam, isso é historinha de índio. Agora, tem muita história lá, por isso que eu digo, as lendas são baseadas em fatos reais. Você tem que tirar a fantasia e tentar encontrar o que tem de real. É fato, porque pela simplicidade dos indígenas, este povo tão antigo e tão sábio, eles não têm a mesma linguagem, né, que nós hoje desenvolvemos. Então, Sérgio, eu te espero para outras pautas para falar sobre 2012, 2013 e eu gostaria que você deixasse seus contatos. O meu site é www.sergiocampos.com.br. Tenho também o site www.psicanaliseweb.com.br.
Muito bem, vamos para um rápido intervalo e já voltamos.